Mas agora eu quero conversar aqui sobre a saúde dos pets. E você vai ver que interessante, hoje a gente tem algo um pouco diferente no programa, né? Vamos falar sobre acupuntura nos bichinhos de estimação. Não só nós temos essa, digamos, esse benefício, não é? Rica, seja muito bem-vinda. Tudo muito bem? Muito obrigada pelo convite. É tudo isso que você falou. Que bom. Rica Iamani é médica veterinária, acupunturista e também terapeuta veterinária integrativa, certo? Isso. Então vamos entender as vantagens que a gente tem, né? Quais são os casos indicados para levar lá as agulhadinhas com amor lá nos bichinhos? Para todos aqueles casos que a pessoa procuraria para ela. Tá. Dores crônicas, animal muito ansioso, estressado, até doenças agitado também não. Agitado também. Aquelas doenças que faz tempo que tá tomando remédio e parece que não tá adiantando, ou então até tá adiantando, mas a pessoa gostaria de poder reduzir o medicamento, a gente consegue associar, porque a acupuntura faz devolver o equilíbrio da saúde para o animal. Então, com isso, a gente consegue fazer com que o organismo, por si próprio, consiga funcionar de maneira harmônica, né, saudável, para poder eliminar a doença. Tá. Então, a maioria dos casos que você atende são aqueles pacientes que já estão se tratando de alguma doença e tem algo a mais, é isso? Dá pra dizer que meio a meio. Porque, meio a meio. Porque tem aqueles que já estão se tratando e gostariam de complementar, como também tem aqueles que os familiares já não gostam de usar medicamento, preferem escapar de cirurgia, então eles já buscam esses tratamentos naturais para evitar intoxicar. Isso, eu ia te perguntar. Então ele pode tanto ser algo complementar, como ele pode ser uma via única também. Se a pessoa preferir. Isso. Ah, interessante. E vem muitas indicações de colegas veterinários alopatas também. Eles também podem identificar e falar assim, ó, aqui seria interessante uma acupuntura. Isso, por exemplo, acontece muitas vezes do animal tá mancando, tá com dor na coluna e o veterinário entra com anti-inflamatório. Só que daí o cachorro tem uma reação ao medicamento, começa a vomitar, tem diarreia. Então eu não posso continuar com esse medicamento, você trata ele pra mim? E daí eles indicam. Entendeu? Entendi. E, por exemplo, casos que não seria necessariamente uma doença, né? Mas, por exemplo, uma sensibilidade a mais. Então, eu sei, por exemplo, que tem animais que são mais sensíveis, você falou de estômago, né? Que enjoam fácil, ou às vezes tem que ficar viajando demais, transportados. Ajudaria nesses casos também ou não? Também. Porque tudo que é doença, sintoma, aparece porque alguma coisa no organismo está desequilibrado. Algo está errado. Então, a acupuntura ajuda a ajustar isso, reequilibrar o organismo. Então, a finalidade não é assim de eliminar um sintoma, de tratar uma doença. É tratar o paciente como um todo para trazer o equilíbrio, trazer a saúde de volta. E daí, se está saudável, a doença vai embora automaticamente, entendeu? E como que são as sessões? Geralmente tem que ter uma frequência, tipo, nós vamos fechar um ciclo, é assim que funciona? Normalmente sim. Tem casos que nas primeiras sessões já começa a melhorar muito, mas a maioria precisa de sessões acompanhadas, principalmente quando se trata de alguma doença que vem acompanhando já há muito tempo, animais idosos que já estão todo travadinho, com dor, cheio de artrose, esses merecem assim, um tratamento mais contínuo. Sim, do contrário, aí vai depender de cada caso, exatamente. É igual a pessoa, né? A vizinha lá se tratou com 3 sessões, melhorou, ótima, tá super bem do joelho, mas se você for, pode ser que demore mais, porque cada organismo responde de um jeito. E como que é a parte prática? Por exemplo, eu fico imaginando já um bichinho mais agitadinho, assim. Ele chega lá, como que é? Ele fica tranquilo, ele tem que ficar parado, ele pode se movimentar. Como que é essa competição? Por exemplo, em cães, né? Dá de tudo, desde os que ficam bonitinhos, deitadinhos, chegam até a dormir durante a sessão, até aqueles que a gente tem que dar uma contida, colocar, sabe o cone da vergonha? Sim, aí coloca. Pra evitar que morda a gente, pra poder fazer o tratamento. E tem aqueles que não deixam colocar a agulha de jeito nenhum. E aí, pra esses casos, tem outras alternativas de estimular os pontos de acupuntura com laser, com massagem. Tem outras alternativas. Tem outras alternativas. Mas chega a ser dolorido pra eles ou não? Não é que seja dolorido. Você já fez acupuntura
nunca. Não, pus uma vez uma agulha na mão só. Então, onde a gente coloca a agulha, se estiver com a energia muito acumulada, dá tipo um choquinho. Isso, não é exatamente foi isso aí que eu senti. É um choquinho, chama DETI. Tá? Que significa que a energia tá fluindo. Então tem animais que se assustam. É bom. Só que tem animais que se assustam com essa sensação e daí tenta morder. Depende da sensibilidade. Não é que doa realmente, entendeu? Esse choquinho que assusta. E isso serve também para alergia, por exemplo, de picadas mesmo, de pulga, por exemplo. Eu sei que daí o tratamento é outra coisa, mas nesses casos tópicos, ajuda ou não? Não picadas de pulga, mas, por exemplo, a alergia, daí sim. A alergia da picada, né, no caso. Por que o animal tem alergia? Porque ele não tem no organismo dele aquelas substâncias que precisam para conseguir combater, evitar que essa alergia se instale, entendeu? Então, daí a gente reequilibra o organismo para que ele se fortaleça como um todo e consiga não deixar essa alergia se manifestar ou até eliminar. E para queda de pelo excessivo também ajuda ou não? Depende. Tudo assim, as respostas na acupuntura tudo depende. Tudo depende. Depende da causa, depende da onde que começou, qual a idade do animal, depende de várias coisas. Tanto que a anamnese, aquela conversa que a gente tem no início da consulta, para uma consulta de acupuntura é muito mais demorada, porque a gente precisa de vários detalhes. Se o animal prefere calor, se prefere frio, como que é a cor, a consistência do cocô, o que ele gosta de comer, como que ele reage em certas situações. Por aí que você vai entender o tem caminho. Tudo isso que a gente tem que levar em consideração para entender qual que é o padrão desse paciente e daí a gente consegue ver qual energia que está desequilibrada e como que a gente precisa trabalhar naquele paciente. Então, não é porque 2 pacientes têm sintomas parecidos, por exemplo, 2 se coçando, 2 mancando, que a gente vai tratar exatamente igual, entendeu? Depende quem que é o dono daquele sintoma. Entendi. Você consegue pegar isso pela anamnese. Isso. E pelo exame físico, né? A gente também examina tudo. Então, por isso que é um tratamento muito personalizado, muito individualizado. Para aqueles que estão com uma doença mais avançada, às vezes tem algum tipo de paralisia, internados, ajuda também ou não? Tenho vários pacientes que até hoje vim tratando, até tetraplégico. É mesmo? Que já havia sido cogitado a possibilidade de fazer eutanásia, que hoje está andando, brincando, passeando. Aí é uma satisfação tua, né? Muito. Tem paciente com câncer também, que quando a gente começou o tratamento, nossa, ela chegou tão mal que pra mim parecia que mês que vem ela já ia embora. Já faz 1 ano que a gente tá tratando. Ela continua com os tumores, mas como a gente reequilibrou ela como um todo, ela tem essa capacidade de conviver com o câncer sem que isso vá abatendo Isso ela. Diminui o sofrimento do animal? Com certeza. Entendi. Ela tá tão bem que até mordeu as irmãs esses tempos atrás. Mordeu as irmãs, é um bom sinal. É ótimo sinal. Que legal. A gente falou mais dos cachorros, mas também pode ser feito em quais outros animais? Nos gatos? Os gatos. Qualquer animal pode ser tratado. Cavalo, boi, também, até esses de grande porte. E faz efeito, por exemplo, num cavalo? Sim, respondem super rápido. Né? Já atendi papagaio, já atendi papagaio com AVC, por exemplo. Com AVC? Como assim? Mas tem papagaio, tem AVC também? Qualquer animal pode ter. E aí? Qual que é a reação da como eu não conseguia colocar a agulha, eu fiz com laser. Estimulei os pontos com o laser. E daí ele foi melhorando. E melhorou tanto que o sem vergonha, ele tava melhor. Porque a gente via que a garrinha tava firme, ele conseguia voltar pro puleiro, só que ele continuava com a cabeça torta, daí eu continuei tratando. Ele tava fingindo, depois a gente descobriu, porque ele tava gostando tanto do tratamento que tava manipulando a gente. Você acha? Olha só. Tem tudo isso coisa, no mundo animal. Tem que ser psicóloga junto dos animais, né? Junto com a acupuntura e tudo. Dos animais, dos familiares. Interessante, né? Interessante muito. Isso. Para domesticar, para adestrar, também ajuda a acupuntura? Não, não para adestrar. A gente consegue equilibrar o emocional do paciente. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes que chegam traumatizados na adoção.
Tá. Porque já passou por alguma situação, né? Não só do abandono, mas, por exemplo, viveu na rua, passou fome, frio, se molhou na chuva, alguém chutou. Então, tudo isso vai traumatizando. Então, o animal. esse histórico dele também, você pode pegar isso e levar para fazer acupuntura. Sim. Geralmente os de adoção, né? Então, quando tem muito medo, pânico de trovão, por exemplo, dá pra gente ir reequilibrando também. O pânico de trovão também. E quando a gente trata o emocional, tudo que tá bagunçado no físico começa a melhorar junto. Porque a gente é uma coisa só, né? Sim, físico, emocional, por isso que você, a gente é tudo junto. Por isso que você é integrativa também, né? A gente integra tudo. Ai, que legal. Nossa, muito interessante, viu? Aprendemos muito aqui hoje, né? Que bom. Bom, o seu contato aparece aí para você. Para também, se eu tenho alguma pergunta que eu não fiz ou mais curiosidades a respeito da acupuntura, estou à disposição. Né? Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Você. Eu que agradeço. Vou finalizar aqui com você também, mas a gente tem um novo encontro amanhã aqui pela TV Evangelizar, então continue na nossa programação e me encontre aqui amanhã no mesmo horário. Beijo, tá? Fica com Deus.